Live de hoje destronando todo o espírito de medo, aleluias. Todo o espírito, amém, aleluias. Então a palavra de Deus, eu quero ler aqui com você um versículo que está em Mateus, capítulo 14, versículo 30, que diz assim, né? Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor. E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, porque você duvidou. Então, quando a gente fala de medo, medo é um espírito. O apóstolo Paulo, ele vai tratar o medo como um espírito que tenta entrar dentro da nossa alma, um espírito que age dentro da nossa alma. E ele mesmo vai dizer, né, depois, eu não te dei espírito de medo. Shalom, Dona Rosa. Então, Deus, ele diz, eu não te dei um espírito de medo, mas eu te dei um espírito de ousadia. Então, a Bíblia, ela trata o medo como um espírito maligno que age na vida de uma pessoa. E como age um espírito maligno? Sempre tentando aprisionar, sempre tentando paralisar através de um sentimento da alma. Então, o medo é um sentimento que se estabelece na nossa alma. E muitas pessoas paralisam por causa desse sentimento de medo. Quando nós olhamos para Mateus, aqui que nós acabamos de ler, a palavra diz que eles estavam debaixo de uma direção de Deus. A direção era de Jesus. Jesus disse, peguem o barco e atravessem para o outro lado, enquanto Jesus ia orar um pouco mais. Jesus subiu um monte para estar orando. Então disse para que eles fossem para o outro lado. Eles estão debaixo de uma direção de Jesus, pegam o barco e vão atravessar o lago. Mas uma surpresa acontece no meio do caminho e eles ficam paralisados no meio do lago e não conseguem avançar, porque a Bíblia diz que ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra o barco. Então você consegue entender que tem algo soprando contra a vontade de Deus. Tem algo soprando na rota dele. Eles estão na rota certa. Porque quem está na obediência, quem está fazendo aquilo que Deus pediu, está na rota certa. E mesmo estando na rota certa, o vento pode soprar. Mesmo estando em obediência, o barco às vezes fica um pouco paralisado no meio do caminho. Eles param no meio do caminho. E como é difícil entender que estamos no caminho certo, que estamos em obediência, fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, e mesmo assim o vento sopra contra nós. Shalom, Alice. O que é mais fácil para nós é entender que a gente consegue aceitar mais fácil. Aí a gente vai assimilar, bom, se eu estou em desobediência, se eu não estou na rota certa e estou fora da vontade do propósito de Deus, a gente até aceita que o vento venha soprar. Porque a gente sempre quer procurar uma causa para a tempestade, uma causa para que o vento venha se manifestar. E nem sempre a causa é porque eu estou em pecado. Nem sempre a causa da tempestade na nossa vida é porque eu estou fora da rota, estou fora do propósito. Não. Muitas vezes ela vai se manifestar mesmo eu estando dentro da rota, mesmo eu estando em obediência. Então a Bíblia diz que o vento soprava e 12 discípulos estão no barco e eles estão com muito medo. Eles têm medo de morrer. E essa não é a primeira tempestade que eles enfrentam. Tem a tempestade em que Jesus está fora do barco e tem a tempestade em que fora do barco, mas debaixo de uma ordem de Jesus. Mas tem também a tempestade em que Jesus está no barco. Jesus dorme no barco e eles também vão enfrentar ali uma tempestade. Tanto na primeira tempestade como na segunda tempestade, 12 discípulos estão com medo. 12 discípulos estão apavorados. Nas duas ocasiões, eles têm medo de morrer. Eles têm medo de afundar. Então, o medo é algo que acompanha o ser humano desde o início. O medo é algo que tem assolado a vida de muitas pessoas há anos e anos e tem levado pessoas para muitos cativeiros, aonde o inimigo tem aprisionado ela dentro de um medo que ela tem. Pedro aqui e os discípulos estavam com medo e quando eles avistaram no meio da tempestade, eles viram alguém andando sobre as águas.
E esse alguém era Jesus, e eles pensaram que era um fantasma que estava vindo ao encontro deles. Então imagina o medo deles, era aproximadamente 3 horas da madrugada, e eles enxergam um vulto andando sobre as águas. O coração deles ficou desesperado, e aí Jesus vai dizer assim para eles, a Bíblia diz que gritaram de medo. Eles ficaram paralisados no meio do medo e eles gritaram. E nesse momento Jesus diz, tenham coragem, sou eu. Ele diz, não tenham medo. E naquele momento, Pedro, então, quando ouve, ele reconhece a voz de Jesus no meio da tempestade. Por isso que eu disse, nós vamos reconhecer a voz de Jesus no meio da tempestade. No meio, Shalom, Ana Paula, seja bem-vinda. Leonir, seja muito bem-vinda. No meio da tempestade, nós ouvimos a voz de Deus. Ele fala no meio da tempestade. Aonde você estiver, há a voz de Deus para te dar uma direção. Jesus fala com Pedro, não tenha medo, sou eu. Então Pedro, ele disse, és tu, eu quero ir ao teu encontro. Me faz ir andando em cima das águas. E quando Jesus diz, então venha. Então Pedro, quando toma a decisão de ir com Jesus, ali Pedro está anulando o medo. Ali Pedro está bloqueando o medo dele. Porque quem não teria medo de sair, tirar o pé do barco numa tempestade, num vento forte e pisar numa água? Numa água que ele sabe que ele podia morrer. Ali Pedro, ele tem coragem. Quando Jesus diz não tenha medo, Pedro, ele se enche de coragem. Porque uma palavra de Jesus que vem ao nosso encontro, a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos encorajar, de tirar o medo. Então, a primeira chave para que a gente venha vencer o medo é mergulhar na palavra de Deus e naquilo que Ele diz a nosso respeito, nas promessas que Ele tem sobre a nossa vida. E naquele momento, Pedro, ele é tomado por uma coragem e ele avança, ele pisa. Então, a primeira coisa, atitude. Quando a gente paralisa o medo, a gente tem uma atitude que nos faz vencer o medo. Ele pisa na água. Tem 12 discípulos, um só conseguiu vencer o medo. Para você ver como o medo é um espírito. Poucos conseguem vencer o medo. Então, 11 estão paralisados. Mas de 12, um decide pisar na água. E quando ele pisa na água, ele vence o medo. E aí Jesus está dizendo, eu imagino Jesus dizendo, vem Pedro, vem, anda. Porque Jesus está dizendo, vem, você vai viver algo novo, você vai viver algo extraordinário. Você está prestes a viver algo que ninguém talvez vá viver depois de você. E por que ninguém vai viver? Porque ninguém vai ter a coragem que você tem. Porque o medo é a falta de coragem. Mas o andar sobre as águas, a coragem é a confiança em Deus. A coragem nossa não está em nós. A gente só consegue se movimentar quando a gente confia na palavra que Jesus disse e quando a gente toma uma atitude, demonstra uma confiança. Então Pedro vai. Só que a Bíblia é clara ao dizer que Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas na direção de Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo. Pedro está andando, o sobrenatural está acontecendo, a coisa está fluindo, mas de repente ele olha para a condição à volta dele. E a condição à volta dele diz o quê? Olha, tem vento, olha, tem tempestade. Você pode afundar a qualquer momento. Você pode morrer a qualquer momento. Você pode perder a sua vida. E aí, quando ele tem medo, o espírito de medo entra dentro de nós. A gente esquece do que Jesus disse. A gente esquece que Ele está no controle. A gente esquece que Ele está na nossa vida. A gente esquece que está na rota dele, que Ele está na nossa frente dizendo vem. E a gente acaba perdendo aquilo que nós íamos viver em Deus por causa do medo. E na hora que o sentimento do medo entra no coração de Pedro, ele afunda. E ele afunda e Deus, mesmo ele tendo medo, mesmo nós muitas vezes falhando na nossa confiança em Deus, mesmo muitas vezes esse sentimento entrando no nosso coração, Deus ele ainda vem nos ajudar. Ele ainda vem e nos tira lá de dentro do mar, dá a mão, ele nos dá a mão, ele dá a mão para Pedro, tira Pedro, coloca Pedro novamente no barco. Mas Pedro não andou mais sobre as águas. Ninguém mais conseguiu andar sobre as águas. Ninguém mais viveu algo tão profundo e sobrenatural de poder caminhar, de poder flutuar sobre as águas.
Por quê? Por causa do medo. Quem hoje teria coragem de andar sobre as águas? A gente sabe, será que Deus ele ainda tem poder de fazer alguém andar sobre as águas? Tem. Mas por que a gente não consegue mais andar? Porque a gente tem medo. Muitas pessoas estão paralisadas no medo. Pedro, ele clamou a Jesus. Uma oração, um clamor, eu quero ir contigo sobre as águas. E às vezes a gente ora por algo para Deus, a gente pede algo para Deus, e quando Deus ele diz assim, vem, pode vir, pode comprar, pode casar, pode negociar, né? Pode viajar, aí o medo se instala. E quando o medo se instala, a gente volta atrás, a gente não tem coragem de ir e a gente acaba perdendo algo extraordinário que era nosso, que éramos para a gente viver, porque o medo veio e nos paralisou. Tem pessoas que já eram para estar vivendo o propósito de Deus há muito tempo, que talvez já seriam grandes ministros, grandes pastores, grandes empresários, mas estão paralisados porque tem medo. Tem gente que está bloqueado, medo de falar em público, medo de chegar perto das pessoas. Shalom, Neura, seja bem-vinda. Tem pessoas que elas têm medo de falar com as pessoas, medo de se aproximar de alguém, medo de fazer algo e ser rejeitado por alguém, medo de abrir uma empresa e não ter cliente, medo de crescer. Então, muitos estão sendo bloqueados através do medo. E hoje nós estamos aqui para destronar o medo, porque 2025 nós vamos entrar para vencer. E se você ainda estiver debaixo do espírito de medo, você não vai conseguir avançar. Você pode até mesmo dar os primeiros passos. Você pode sair do teu barco, da tua comodidade, dar os primeiros passos com fé, mas daqui a pouco você pode afundar se você permitir que esse espírito de medo entre novamente na sua vida. Então, aí que está o segredo. Todo mundo tem medo, todo mundo tem medo. Se quem andava com Jesus teve medo, imagina nós. Imagina nós que não conseguimos ver Jesus fisicamente na nossa frente, muito maior é o nosso medo. Mas o que nos faz confiar é na palavra de Deus, é naquilo que ele disse. Se ele disse, eu sou contigo, Isaías vai dizer, o Senhor dizendo, eu sou contigo, então por que nós devemos ter medo? Se Deus é conosco, o salmista Davi vai dizer também assim, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Então o medo vai vir. O medo vai tentar se instalar. O medo, ele vai bater na porta para ver se a gente vai desistir. Porque tem momentos em 2025 também que você vai olhar por uma circunstância. E tem momentos que a tempestade vai vir. E aí o inimigo vai tentar colocar no teu coração, eu vou desistir desse plano, vou desistir desse projeto. Eu acho que esse é um sinal para mim parar. Esse não é um sinal para você parar. Esse é um sinal que se você está com muito medo, é que a sua fé está pequena. É porque você de fato não confia que Deus está contigo. É porque talvez Deus ainda não esteja no controle da nossa vida. Mas se Deus está no controle da nossa vida, por que temer? Temer porque aquele louvor diz, né? Se eu estou guardado por Deus, temer porque tem gente que tem medo da morte. Tem gente que tem medo de casar e não ser feliz. Tem gente que tem medo de uma doença. Tem medo de um diagnóstico do médico. Mas nós cristãos não devemos temer a nada quando o Senhor guia e quando o Senhor controla a nossa vida. Não há por que tememos. A Bíblia também vai falar sobre o profeta Eliseu, né? A Bíblia fala sobre o profeta Eliseu também, quando ele vai lá e ele vai destronar lá, vai destruir os profetas de Baal. Quando ele vai lá e manda descer fogo do céu, depois ele manda matar os profetas de Baal, a Bíblia diz que Jezebel, a mulher do rei, traz uma ameaça para Eliseu. Eliseu era um profeta que fazia descer fogo do céu. E aí ela ameaça ele dizendo que hoje ainda ela vai fazer com ele aquilo que ele fez com os profetas de Baal, vai matar Eliseu. O que acontece com Eliseu? O profeta de Deus, a Bíblia diz que ele fugiu porque ele teve medo. Então, ele fugiu do destino profético dele porque ele teve medo. Ele saiu da rota de Deus porque ele foi tomado pelo espírito de medo, porque ele se esqueceu que Deus estava com ele.
Poxa, ele havia derrotado todos os profetas de Baal e Deus estava com ele. Ele orou, Deus disse que ia vir chuva, a chuva veio. Ele pediu fogo do céu, Deus mandou. Será que Deus não seria suficiente para tentar acabar com os planos de Jezebel? Será que Deus não livraria ele da morte? Será que Deus anda com nós até um ponto e depois Deus ele não anda mais? Não. É de fato que Deus ele continua andando conosco. Quando Jesus ele vai para o céu, ele diz, estarei convosco todos os dias. Se ele é com nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a peste, nem a morte, nem a dor, nem a tristeza, nada. Nada pode se levantar contra nós. Nada tem poder de nos derrubar quando Cristo está a nosso favor. Então ameaças vão vir. Eliseu é ameaçado por Jezebel. A ameaça pode chegar, uma ameaça de uma doença grave, uma ameaça de falência nas finanças, uma ameaça no teu casamento de que pode até ali dar algum tipo de problema e alguém está falando em divórcio dentro do casamento, pode ter até uma ameaça. Mas nós vamos vencer em Cristo, a gente só precisa permanecer nele. Não tome atitudes quando você está debaixo de uma ameaça, porque quando a gente é ameaçado por algo na nossa vida, tenta entrar dentro de nós um desespero e às vezes você toma uma atitude, é uma atitude da qual lá na frente você pode estar se arrependendo. Então, diante de uma ameaça, de uma notícia ruim que vem, diante de uma ameaça de enfermidade, de dor ou de tristeza, de algo que está para acontecer na sua vida, pare, pense, ore, espere Deus falar. Espere Deus te dar a revelação dele do que você deve fazer. Eliseu não esperou, ele deitou o cabelo como dos outros. Eliseu, ele fugiu. Mas quando ele fugiu, a Bíblia diz aqui que ele teve medo de morrer. E ele se deitou embaixo de uma árvore e ele começou a orar pedindo a morte, que Deus levasse ele. Ele não queria mais viver, de tão atemorizado que ele ficou. Ele deitou e ele pegou no sono e não comeu. Ele começou a ficar fraco. O que o medo faz? Leva pessoas à depressão. Leva pessoas a ficarem depressivas. Eliseu estava quase depressivo, não comia mais e pedindo a morte. Um espírito de medo atrai um espírito de depressão. O medo de morrer é tão grande, o medo de algo vai crescendo. E ele é tão grande que a pessoa não quer mais viver porque ela não consegue conviver com a sombra do medo. O medo é uma sombra que está sobre a vida das pessoas. Então tem gente que tem medo de dirigir, medo de fazer a carteira. Existem vários tipos de medo. Qual é o seu medo? O que paralisou você em 2024? Do que tanto você tem medo que você não consegue avançar? Do que tanto a sua alma teme que venha acontecer na sua vida? Eu vou dizer para você, isso aqui é uma chave poderosa. Jó disse, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então o que ele está dizendo? Aquilo que a gente tanto teme, a gente está atraindo. Você teme tanto isso, que amanhã depois você atrai isso para sua vida. Jó fala isso, que ele tinha tanto medo de algumas coisas e essas coisas aconteceram na vida dele. Então o medo atrai aquilo que é ruim. E aí você vai fazer algo e já está com medo, pode acontecer algo errado sim, porque o teu coração já está indo com medo, o teu coração já está aprisionado no medo em fazer algo. Tem gente que tem medo de orar por alguém e não conseguir orar. Tem gente que tem medo de casar, tem medo de ser feliz, tem medo de arrumar um namorado, tem medo de fazer um curso e não passar, tem medo de se inscrever numa faculdade e não passar, tem medo de empreender, de abrir o seu próprio negócio. Mas se Deus é conosco, nós não devemos temer a nada, mas nós temos que estar debaixo de uma direção de Deus. Mas Eliseu está debaixo de uma direção de Deus. Então por que tanto medo? Quando ele deita ali na figueira e ele pede a morte, naquele momento ali Deus ele envia anjos para irem lá e alimentarem Eliseu e dizer, Eliseu, te levanta, come, segue teu caminho. Não é para você ficar parado, o medo paralisou Eliseu. Levanta, come, segue o teu caminho.
Levanta, vai em frente. O anjo trouxe para ele um pão e trouxe para ele uma bebida, que ele andou por 40 dias e ele renovou as forças dele. 40 dias ele foi sustentado. Claro que não era um pão comum aqui nosso, era um pão que eu creio que é o pão que os anjos comem lá no céu. Era um pão do fortalecimento. Ele recebeu uma ceia de fortalecimento para continuar caminhando, para que ele fosse seguir em frente no propósito de Deus. E aí depois a Bíblia vai dizer que ele para no meio do caminho e entra dentro de uma caverna e ali ele se esconde, porque ele ainda tinha medo. Ele foi, mas o medo ainda não tinha sido destronado do coração dele. Sabe qual era o medo de Eliseu? Porque ele disse para Deus que mataram os profetas que vieram antes dele, então ele tem certeza que vão matar ele. Então, porque muitas vezes alguém lá atrás, na nossa família, ou no nosso passado, no nosso histórico de vida, você viu que aquela pessoa se deu mal e deu errado, e você fica achando que vai dar errado para você também. Aí se alguém lá atrás se divorciou e você tá vivendo a mesma coisa que aquela pessoa, você tem certeza que vai divorciar, porque na outra aconteceu também. Aí o marido da outra foi para tal caminho, o seu parece que vai ir. Não, mas ele vai ir porque o da outra foi e o meu tá no mesmo caminho. Aí já entra o medo, já entra o desespero. Mas lá atrás a minha mãe abortou 2 filhos. Meu Deus, agora eu tô grávida. Será que eu não vou abortar? Será que eu não vou abortar? Porque isso tá na minha família. Então tem pessoas que têm medo de doença que os antepassados tiveram. Medo de ter aquela doença também. O antepassado faliu, ficou na miséria, e aí aquela pessoa vive debaixo da sombra de um medo de um dia ficar na miséria também, no medo de um dia faltar alguma coisa para aquela pessoa também. No tempo da minha vida que eu perdi tudo e depois eu fiquei sem ter roupa e sem ter calçado, depois quando eu comecei a comprar essas coisas, eu comecei a guardar e eu não usava, porque o medo, eu não tinha sido liberto, o medo de um dia faltar de novo, o medo de um dia não ter de novo fazia com que eu comprasse e com que eu guardasse e eu não usasse. Então eu precisava ser liberta daquele medo. Então tem pessoas que ficam estocando coisa, guardando alimento, estocando coisa porque tem medo que um dia vai faltar. Tem gente que compra remédio porque tem medo que vai ter uma dor. Vai ter. Se você guarda com essa intenção, vai ter. Porque o medo vai atrair isso que é ruim para você. Tá com tanto medo de pagar um aluguel, tá com tanto medo de fazer uma prestação, você não vai conseguir pagar. Então a gente tem que sair do medo e confiar que o Senhor está no controle da nossa vida e que o Senhor está nos guardando. Depois aqui, o que Deus ele diz para Eliseu? Ele vem, ele encontra Eliseu dentro da caverna e ele diz assim: o que você está fazendo aqui? O que ele está dizendo é, eu imagino Deus dizendo, eu não te dei motivos o suficiente para confiar em mim, eu não te dei provas o suficiente para que tu confiasse em mim e para que tu continuasse nessa rota, para que tu continuasse dentro do meu propósito. Deus manda ele seguir, agora Deus dá uma ordem. Deus fala com ele dando uma direção e diz para ele, vai e unge Eliseu. Eliseu vai ficar no teu lugar. E depois, mais um tempo, Elias, ele é recolhido. Por quê? Porque ele não quer mais continuar na rota. Quando você abre mão daquilo que Deus entregou para você, do seu projeto e do seu propósito em Deus, tenha certeza de algo, Deus vai levantar outro no seu lugar. Mas o propósito dele vai se cumprir. Deus vai levantar outro. Daqui a pouco você não fez aquilo que era para fazer, você olha e tem alguém fazendo lá e tendo sucesso. Tem alguém se dando muito bem, sabe por quê? Era para ser seu. Era para ser nosso, mas porque a gente se acovarda diante das circunstâncias, a gente perde de viver o milagre. A gente perde de viver aquilo que a gente tanto pediu para Deus por causa disso. Quantas pessoas estão paralisadas? Quantas pessoas não conseguem avançar? Existem 2 tipos de medo. E um tipo de medo é um tipo de medo que é um tipo de medo que nos protege. Esse tipo de medo é normal. É às vezes ter medo de um animal, ter medo de um leão, ter medo de um urso, isso te protege. Faz com que você não venha se aproximar daquele animal feroz que possa estar ali machucando você, né? Ter medo do fogo é necessário para que a gente não venha se aproximar do fogo para nos proteger. Ter medo de se afogar no rio é bom porque vai trazer um certo tipo de cuidado e a gente vai se precaver contra aquilo. Isso são medos normais que são necessários para a proteção da nossa vida. Mas todo medo que foge disso, coloca em dúvida a sua fé em Deus, não vem de Deus.
Quando coloca em dúvida a sua fé. E quando ele coloca em dúvida a sua fé? Quando ele toma o lugar da fé que você deveria ter em Deus. Aí você não faz porque não confia no Senhor. A verdade é essa. A gente não faz porque não tem confiança em Deus. Né? Então tá lá, passou o empréstimo da casa, passou tudo, e quando chega no dia de assinar o papel, e agora, meu Deus? E agora, o que eu faço? Será que eu vou ter condições de pagar? Em nome de Jesus, nós vamos ter condições, porque Deus, ele está no controle da nossa vida, e Deus, ele quer que a gente avance. Deus, ele nos dá condições para que a gente venha crescer, para que a gente venha avançar. Ele sempre está abrindo porta de crescimento. O diabo que não vai abrir porta de crescimento para nós. Então, aquilo que você está conseguindo conquistar, se você está em Deus, se você vive uma vida de obediência a Deus, é o próprio Deus te dando uma chance de crescimento. Aí a pessoa tem ali uma loja, resolve, vou colocar aqui nessa loja algo novo, vou fazer uma compra grande, né? Vou colocar algo novo, e aí fica ali com medo. E se eu não vender? E se eu não conseguir? E se o cliente vir? E se o cliente não comprar? Então nós não estamos confiando em Deus. Confiar em Deus é orar, falar com Deus e dizer: Senhor, eu vou fazer, Senhor, eu confio em Ti. E aí o que nós precisamos ter? Maturidade para conseguir segurar aquilo que Deus nos deu. Quantas coisas Deus, ele tem nos dado, quantas coisas Deus, ele tem nos proporcionado ao longo da nossa vida, e quantas coisas vieram de Deus para a nossa mão e não estão mais nas nossas mãos. E logo nós vamos estar orando, queridos. Quantas coisas Deus, ele confiou nas suas mãos, e aonde estão as coisas que eram para estar com você? Aonde estão? Então Deus, ele falou algo comigo essa semana: cuida daquilo que eu coloquei nas tuas mãos, e protege aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. A gente precisa proteger, a gente precisa ter sabedoria para guardar, a gente precisa ter sabedoria para manter aquilo que Deus nos deu. Aí tem gente que diz: mas eu recebi algo de Deus, aí eu fui e fiz, achei que era de Deus e deu errado. Deu errado porque você não soube manter, porque Deus, ele não erra. Se tem alguém a qual você deve duvidar dessa pessoa, é duvidar de nós mesmos. Nunca duvidar daquilo que Deus disse. Então, por que tem alguém que está na rota, está no lugar certo, regride, volta para trás? Aí a primeira coisa é: vamos culpar. Deus não foi Deus que me deu, por isso eu errei. Deus não estava no propósito, por isso que não deu certo. E aí tem gente que abre uma coisa hoje, não dá. Aí resolve abrir outra amanhã, não dá. Aí vai para um lugar, não dá. Vai para outro lugar, não dá. Agora eu vou mudar tudo, agora eu vou fazer outro curso. Agora eu vou me especializar em outra coisa, porque parece que nada é para mim. Muito pelo contrário. A primeira vez que você começou, o Senhor está mandando dizer para alguém: a primeira vez que você começou, você já estava dentro do meu propósito. O problema é que não soube cuidar. O problema é que não soube valorizar. O problema é que não teve sabedoria para manter aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Mas, Senhor, aquilo que o Senhor me deu era muito pequeno, mas aquilo com sabedoria ia se multiplicar nas suas mãos. É a mesma coisa também na área de um casamento. Aquele marido que Deus deu, aquela esposa que Deus deu, e aí você perdeu o casamento e diz assim: aquele homem não era de Deus, aquela mulher não era de Deus. Era sim. Mas talvez você não soube valorizar, não soube manter o teu casamento, não soube cuidar, não soube proteger a tua família que Deus colocou nas tuas mãos. Então tem coisas que Deus nos dá e as nossas atitudes fazem com que a gente venha a perder aquilo que era para ser nosso. Quantas pessoas que trabalham também no reino de Deus que eu conheço, profetas, pastores que hoje largaram a igreja, que hoje não fazem mais nada no reino de Deus. Será que eles não tiveram o chamado de Deus? Eles tiveram, mas eles foram como Eliseu. No meio do caminho, o medo entrou no coração, foi paralisando, e quando vê, desiste de fazer tudo o que estava fazendo. Não soube cuidar aquilo que Deus deu. Não soube manter aquilo que Deus deu. A gente precisa ter constância, querido, naquilo que Deus deu. A gente tem que ter constância, não é porque hoje enfraqueceu, não é porque esse mês você tirou um pouco menos, que aquilo ali não veio de Deus.
E aí, quando você fica indo de um lugar para o outro, você tá só desperdiçando as coisas, você desperdiça dinheiro, você desperdiça o teu tempo, você desperdiça a sua energia. E Deus pode dar qualquer coisa para tipos de pessoas assim, elas nunca vão ficar com nada, porque primeiro a gente precisa ser tratado. 2025, o Senhor tem algo extraordinário para nos entregar, mas a gente precisa estar preparado para manter aquilo que a gente vai receber. Talvez você está aqui e está pedindo seus filhos para Jesus para ganhar 2025. Talvez você está pedindo algo especial para Deus, mas você precisa estar preparado. Vai manter os teus filhos em Deus depois. Você vai dar um testemunho realmente de Cristo para que a sua família permaneça em Deus. Ou às vezes Deus traz a família para Deus, mas o testemunho de quem levou não é um testemunho bom. A família logo vai cair no mundo porque vai estar olhando para você. Vai estar olhando para o seu testemunho de vida. Nós estávamos ainda essa semana falando algumas coisas, né? Com umas irmãs da igreja, Shalom, querida, seja bem-vinda, Shalom, Neco. A gente estava olhando porque tem algumas coisas na vida de algumas pessoas que não crescem e que não avançam. Não é porque Deus não está ali. É pela falta da sabedoria de manter aquilo que Deus deu. Precisa ter constância. Tem momentos que vão ser difíceis. Tem momentos que a tempestade vem. Tem momentos que o barco vai balançar. Mas se você tem uma constância, permanece. A constância é permanecer mesmo em momentos difíceis. Permanecer mesmo quando parece que tudo vai mal. Nós não vivemos, queridos, de aparência. Nós não estamos com a nossa mente, ela não pode ser comandada pela aparência do mundo que estamos inserindo, por aquilo que está à nossa volta. A gente não pode olhar para o que está acontecendo e se desesperar. A gente não pode olhar para o que está se formando, às vezes um furacão, uma tempestade à sua volta. A gente tem que continuar crendo que o Senhor está conosco. E aí fecha uma loja desse lado, fecha uma empresa ali, aí você começa a tremer e dizer, meu Deus, vai fechar o meu mercado, vai fechar a minha loja, o que vai acontecer na minha vida? Não, nós somos diferentes. Pode fechar 4, 5 lojas, mas a sua não vai fechar porque Deus é contigo, porque quando você abriu ela, você consagrou ela a Deus, você confia no Senhor de todo o teu coração. O salmista diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então é não temer diante da adversidade, porque ninguém teme quando tudo vai bem. A palavra de Deus é sobre a adversidade. Quando tudo vai bem, ninguém tem medo, tá todo mundo feliz, tá todo mundo comemorando. Mas confiar em Deus é comemorar quando tudo vai mal. Confiar em Deus é comemorar quando tá ali tudo sendo assolado, quando a tua volta parece que tudo vai terminar, parece que o barco vai afundar, mas você continua com os teus olhos no Senhor e na promessa, naquilo que Ele te disse na palavra dEle. Porque você precisa lembrar que você não confia em homem. Outra coisa, a gente está falando de medo. Pessoas que têm medo de abrir um negócio próprio ou que perderam um negócio próprio. Cuidado. Cuidado com o tipo de pessoa que você vai se aliançar. Cuidado com o tipo de pessoa que você vai chamar para estar com você. Às vezes é por causa disso que você não consegue crescer e não consegue avançar. Essas pessoas que andam com você têm que estar no mesmo espírito que você, no mesmo propósito que você está. Então, muitas alianças erradas ao longo da nossa trajetória fazem com que a gente venha retroceder. Muitas vezes até pessoas fecham o próprio negócio porque aquela aliança deu para trás. A minha mãe, ela abriu a floricultura com uma vizinha dela do lado. E ela queria muito abrir a floricultura e abriu com a vizinha. E depois, ao longo do tempo, ela logo percebeu que algumas coisas não se encaixavam, né? E ela, então, percebeu que isso não era uma aliança de Deus, porque ela não era cristã, essa vizinha, então já não estava no mesmo espírito. O que acabou acontecendo? A minha mãe acabou comprando a parte dela e ficando com a floricultura, porque Deus mostrou isso para ela, que não era da vontade dele. Então, cuidado com o tipo de pessoa que você vai se aliançar em 2025. Cuidado com o tipo de pessoas que você vai se conectar em 2025 para você crescer. Tanto no seu ministério, tanto na sua família. Cuidado.
com o tipo de pessoa que vai se aproximar, que você vai colocar dentro da sua casa. Cuidado com esse tipo de pessoa que não está alinhada com a vontade de Deus para a tua vida. Essas pessoas vão atrapalhar o teu propósito, essas pessoas vão te tirar da rota de Deus, essas pessoas vão te impedir de avançar, te impedir de crescer, porque tem pessoas enviadas do diabo que vem até nós para tentar nos desmotivar e para plantar muitas vezes medo no nosso coração. O medo de que muitos vêm e dizem, mas você tem certeza? E se esse negócio não for para você, e aí o que você vai fazer se falir? O que você vai fazer? E se a fulana não vier para o trabalho? Como é que você vai ficar sozinho? Como é que você vai confiar que vai dar bem isso tudo? Então pessoas são usadas pelo inimigo também para colocarem medo no nosso coração. E por isso tem muitas pessoas que o Senhor me mostra que estão com projetos nas mãos. Projetos que o Senhor deu para elas, mas elas não têm coragem de implementar o projeto de Deus. Elas não têm coragem de irem adiante, de ir em frente daquilo que Deus tem. Então que a gente venha destronar todo o espírito de medo, que a gente venha destronar todo esse espírito maligno que se levanta na nossa vida. Eu quero ler um versículo aqui para você que está em Isaías aqui. Deixa eu só achar aqui. Queridos, então, quantas pessoas estão debaixo desse espírito de medo? Isaías 41, versículo 10 diz assim: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força, eu os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Então aqui nós temos 3 chaves para sair da zona do medo. Não ficar com medo, por quê? Pois eu estou com vocês. Não ter medo, porque lembre-se, no momento que o medo tentar entrar no teu coração, lembre-se que Jesus, Deus, ele diz, eu estou com você. Você não anda sozinho, o Senhor anda contigo. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Se você tem Deus por Pai, então você não precisa se apavorar com nenhum tipo de situação. Eu lhes dou força. Às vezes talvez você diga, será que eu vou ter força? Será que eu vou continuar? Deus, ele diz, eu te dou força, eu te ajudo. Olha a palavra de Deus. E eu os protejo com a minha mão. Então você está protegido. O Senhor, ele te garante a vitória. O Senhor, ele é contigo em tudo que você fizer. Coloque Deus na frente de tudo. Coloque Deus acima daquilo que você está fazendo. Eu sempre digo, quem quer crescer financeiramente, quem quer prosperar, a chave da prosperidade é essa. É amar a Deus sobre todas as coisas e não ter o seu coração no dinheiro. Então Deus, ele diz que nós devemos amar a Ele sobre todas as coisas. E quando você ama Ele sobre todas as coisas, o dinheiro não é a coisa mais importante da nossa vida. Mas quando você coloca o dinheiro no lugar de Deus, quando você coloca o dinheiro acima de Deus, quando Ele é a maior prioridade da sua vida, você nunca vai prosperar. Você pode prosperar um tempo, depois você vai perder tudo. Aí você me pergunta, por que tem pessoas do mundo que prosperam tanto? Por que as pessoas do mundo, elas crescem, às vezes parece crescer mais do que os cristãos prosperam? Na verdade, a prosperidade de quem está no mundo não vem de Deus. A prosperidade que eles vivem é o diabo que dá. O diabo vai dando prosperidade. A gente vê que tem gente trapaceando, tem gente que está mentindo e está crescendo. Essa não é uma prosperidade que tem paz. Essa não é uma prosperidade que tem descanso. Essa não é uma prosperidade que traz alegria. É uma prosperidade que traz apenas status para aquela pessoa. Só que por que quando ela se converte, lá na frente, queridos, essa pessoa que o diabo faz prosperar, vai chegar um momento que Satanás, ele cobra de nós tudo aquilo que ele nos deu. Chega um tempo que ele nos deu, não, para mim ele não deu e eu nem quero em nome de Jesus. Mas chega um tempo que ele vai cobrar, o diabo ele vai cobrar dessas pessoas tudo aquilo que ele deu. E aí, cuide que essa pessoa vai à falência, essa pessoa vai à miséria, essa pessoa passa a mendigar. Olhe para quantos famosos, quanta gente aí, famosos da televisão, gente que era milionária e hoje você vê na reportagem, eles são mendigos de rua. Porque é uma prosperidade que o diabo dá lá na frente, aquilo tudo que ele deu, ele vai tomar lá na frente. E aí,
Quando uma pessoa tá no mundo e ela vem para Deus, às vezes ela para de prosperar, por quê? Porque o diabo tira a prosperidade que vem dele. Mas a prosperidade que vem de Deus, ela é constante na nossa vida. Ela se manifesta constantemente. E a prosperidade, ela só vem em alto nível quando o seu coração tá em Deus e não no dinheiro. Porque a Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores, ou a gente serve a Deus ou serve a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. E aí quando você prioriza e só coloca sua mente no dinheiro, e aí você não busca Deus porque está preocupado e quer adquirir mais, e o espírito Mamon, ele traz junto com ele outros espíritos também, espírito mulambo, espírito de pobreza, e esse tipo de espírito trabalha na vida de algumas pessoas, aonde essas pessoas querem adquirir. A característica desse espírito tá agindo, esse espírito mulambo na vida dessas pessoas, ele tem várias outras filhas que são espíritos que se manifestam junto com ele. A pessoa quer adquirir cada vez mais. Ela nunca está satisfeita. E ela, além de adquirir, de ter bens financeiros, ela não desfruta daquilo que ela tem. Ela tem, mas ela vive como se não tivesse. É aquela pessoa que tem para ir viajar e para ficar num hotel, mas ela não fica num hotel, fica em qualquer lugar que ela venha até dormir mal, porque ela tem um espírito junto de escassez. Ela tem dinheiro e não desfruta. Em vez de ir lá, ficar num bom hotel, tomar um bom café da manhã, ela nem consegue desfrutar. Porque o diabo ele dá, mas não permite que a pessoa venha desfrutar totalmente daquilo que ele está dando. Então, quando o nosso coração está nisso, nós estamos servindo a Mamon. E quem serve a Mamon não consegue servir a Deus porque prioriza o dinheiro, porque o dinheiro está acima de Deus. Mas se você prioriza a Deus, então a prosperidade é a consequência disso. A prosperidade vai vir também. O crescimento também vai vir sobre a nossa vida. Ninguém cresce sozinho. A gente só cresce em Deus. Então, como vencer o medo? Confiar a nossa vida, a nossa trajetória, confiar em Jesus Cristo completamente em todos os momentos da nossa vida, para que esse medo venha a ser destronado.